Este programa é livre para todos os públicos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia! Tudo bem com vocês? Que alegria nós estarmos juntos aqui. Aplauda quem está aí do seu lado, porque veio para esse nosso aniversário de 20 anos da Missão da Canção Nova aqui em São José dos Campos. Vamos aplaudir quem nos acompanha de casa pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que bom nós estarmos juntos. Quero partilhar a palavra com vocês nessa manhã de ação de graças, onde nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor e por tudo que o Senhor já fez através do Carisma Canção Nova nesses 20 anos de missão aqui em São José dos Campos. A palavra que me foi passada para eu partilhar com vocês, ela está em Lucas capítulo 1, versículo 78. É o tema da pregação, mas eu vou pegar todo esse capítulo 1 do Evangelho de São Lucas para nossa reflexão nessa manhã, para aquilo que Deus quer falar. Eu rezei, pedi a direção para Deus e vou tentar não atrapalhar o Espírito Santo, para que Ele possa falar aquilo que Ele me comunicou. Então, o versículo é: damos graças ao coração misericordioso do nosso Deus. Repita comigo: damos graças ao coração misericordioso do nosso Deus. Quem disse essa palavra, quem disse essa frase, foi Zacarias, o pai de João Batista. No Benedictus, nesse versículo 78, ele vai dizer essa palavra exatamente diante da compreensão daquilo que no primeiro momento da experiência que ele teve, ele não compreendeu. Porque as coisas de Deus, elas são assim. Nem sempre nós as compreendemos de imediato. A gente precisa de um tempo para compreender o agir de Deus, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, aquilo que Deus aparentemente ainda não tenha respondido. E esse versículo já é a exultação do coração do sacerdote Zacarias diante da compreensão do agir de Deus. E que agir de Deus foi esse? Diante de um mistério tão grandioso de salvação, a gente aprende com Zacarias a palavra gratidão, ter o coração grato. E aí a gente já pode olhar para esse mistério de salvação que acontece neste tempo específico, na nossa vida, na sua vida, na minha vida, na vida de quem agora está nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, que é esse mistério da salvação. Zacarias é escolhido para participar de um mistério de salvação que o seu povo esperou por séculos, o cumprimento da promessa. E ele vai, como sacerdote de ofício, oferecer o sacrifício no templo. E quando ele entra no templo, onde ele deveria oferecer o sacrifício, depois o incenso, naquele momento acontece uma manifestação de Deus. Um anjo aparece, e esse anjo é o arcanjo Gabriel. E ele começa a dialogar com Zacarias. Ele começa a falar com ele de coisas misteriosas, principalmente de algo que, nos olhos humanos, seria impossível. Diga comigo: o meu Deus é o Deus das coisas impossíveis. Zacarias, ele é surpreendido. Por quê? Ele já era de idade avançada, a sua esposa também, ela era estéril. E o que aquele anjo fala para ele? Que ele vai ser pai de um menino. E o nome desse menino será João. Ele toma um susto. A palavra diz que ele ficou com medo. Ele ficou assustado.
Mas existe um detalhe muito importante que a palavra de Deus traz nesse texto de São Lucas, quando ele vai dizer aqui, pega aí, se você está com o texto, vamos passar aqui os nossos olhos e fixar o nosso coração nessa palavra que Deus nos dá. No tempo de Herodes, rei da Judéia, versículo 5, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos, olha aqui, eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois de idade avançada. Ao exercer as funções sacerdotais diante de Deus, quando era a vez da sua classe, conforme o costume dos sacerdotes, Zacarias foi sorteado para entrar no santuário do Senhor e fazer a oferenda do incenso. Nessa hora do incenso, todo o povo estava em oração do lado de fora. Olha o ambiente sobrenatural preparado. Eu sempre me recordo de uma experiência que eu vivi na missão de Curitiba, numa pregação que eu fui fazer lá. Na verdade, era um encontro com um tema de cura e libertação, de milagres. E eu trabalhei durante todo aquele final de semana a fé, que nós precisamos ser um povo de fé, que nós não podemos colocar em descrédito a palavra de Deus, que nós precisamos acreditar. E eu fui percebendo que o ambiente de fé foi crescendo. O ambiente sobrenatural para o milagre acontecer foi cada vez mais ficando, vou usar uma palavra que talvez ela não seja adequada, mas eu vou usá-la. O ambiente foi ficando carregado da glória de Deus, pesado pela glória de Deus. O ambiente foi tomado por fé. E aí, depois da missa, tinha muita gente ao meu entorno querendo falar, eu me virei e acabei dando um tapa numa mulher, sem querer, não foi de propósito. Eu virei, eu sou muito escabanado, né? Gente grande é meio escabanado mesmo. Não tem os bonecos de Olinda, né? O braço às vezes não tem controle, aí eu, puf! Ela, ai padre! Eu falei, desculpa, ela falou, eu sou surda desse ouvido. Eu falei, eu acredito no ambiente de fé, o tapa do padre foi para te curar. Gente, no outro dia ela chegou desesperada lá. Quando ela chegou em casa, ela percebeu que a surdez do ouvido dela tinha sido curada. Não com o tapa do padre, mas com o ambiente sobrenatural da fé. A palavra no ambiente de fé, onde tem gente rezando, ela tem força, ela opera maravilhas, ela faz milagres. Ontem mesmo eu ouvi um testemunho, porque eu estou vindo lá do Mato Grosso, de Primavera do Leste, estava no calor, cheguei aqui no frio. Fui pregar lá no evento do Frei Gilson, Young Free, cheguei quase meia-noite aqui ontem, e no trajeto para o aeroporto eu ouvi um testemunho de uma pessoa, de uma mulher, que num ambiente de fé, uma palavra foi proclamada, ela tinha um cisto no ovário, muito grande, não poderia ser mãe, a palavra foi proclamada, ela tomou posse, porque ela estava no ambiente de fé, ela acreditou, foi fazer o exame, no exame apareceu de novo que tinha um cisto, ela pegou aquele exame, ela orou e ela disse, Senhor Deus, eu sei que a sua palavra é palavra eterna, e eu tomei posse, esse cisto não existe, esse diagnóstico está errado. E ela foi no médico, ousadamente falou com o médico, e o médico falou, não, a senhora está ficando doida, eu quero que faça outro exame. Quando fez o exame, não tinha cisto, tinha uma criança sendo gerada no ventre dela. Porque onde há ambiente de fé, a ação extraordinária de Deus, nós precisamos acreditar. Existia uma cobertura espiritual do lado de fora do templo, quando Zacarias entrou. Aquele povo esperava o Messias glorioso, aquele povo clamava pelo Messias, pela vinda de Jesus, e aquele povo orando, e quando o sacerdote Zacarias vai, acontece uma manifestação extraordinária, e ele recebe de Deus uma notícia. Olha aqui a notícia.
Nessa hora do incenso, versículo 10, todo o povo estava em oração do lado de fora. Existia ambiente sobrenatural. Aqui tem ambiente sobrenatural. Nós adoramos o Senhor, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, então se prepare para surpresas de Deus na sua vida. Viva esse dia com um coração cheio de expectativa, cheio de fé, cheio de esperança. Você em casa que está acompanhando a transmissão, e você vai experimentar um movimento de fé na sua direção, um movimento do sobrenatural de Deus que vai te alcançar. Mas é preciso acreditar. Eu estava conversando com o padre Zé Eduardo ontem, da Diocese de Osasco. Ele estava comigo também, voltando para o aeroporto, e ele estava falando que às vezes na igreja católica a gente tem muita desconfiança. Parece que a gente é treinado para desconfiar de tudo, desconfiar da palavra. Será que é para mim? Ele estava até dizendo que às vezes ele tem muita convivência com pessoas evangélicas, e ele dizia, lá não, lá eles são treinados para acreditar mesmo. É para mim essa palavra, e pronto. E aí o anjo aparece e fala para Zacarias. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado. As coisas espirituais, as manifestações de Deus, o agir de Deus, às vezes nos perturba. Porque confronta com a nossa razão, confronta com as nossas ideias, confronta com os nossos pensamentos, confronta com aquilo que os nossos olhos veem. E aí o que o anjo do Senhor fala para ele? Ele fica perturbado e cheio de medo. O anjo lhe disse, não tenhas medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu o teu pedido. Isabel, tua esposa, vai te dar um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ficarás alegre e feliz, muitos se alegrarão com seu ensinamento. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre da mãe ficará cheio do Espírito Santo. Ele fará voltar muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Caminhará à frente deles com o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, e para preparar um povo bem disposto para o Senhor. Repita comigo, para preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. Nós estamos aqui celebrando 20 anos da missão da Canção Nova em São José dos Campos. E o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, ele deixa bem claro qual é a vocação da Canção Nova. Ele diz assim para nós, o nosso pai fundador: a Canção Nova, ela existe para ser neste mundo João Batista. Eu achei providente que o versículo 78, que me deram para pregar, veio da boca de Zacarias, o pai de João Batista. E o que o Monsenhor Jonas diz? Que a Canção Nova foi levantada por Deus neste tempo para preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de nosso Senhor. E há 20 anos a Canção Nova tem preparado um povo bem disposto aqui em São José dos Campos, amém? Eu queria que você aplaudisse essa verdade. Os meus irmãos que já passaram por aqui em todos esses anos, as vocações que surgiram daqui em todos esses anos, elas são expressão concreta e real de uma missão específica. A Canção Nova foi levantada por Deus neste tempo para preparar um povo bem disposto para a vinda gloriosa do Senhor. E aí eu fiquei pensando, quando eu estava meditando sobre o texto, né? Zacarias deve ter falado assim: nossa, mas tem tanto tempo que eu pedi e nada aconteceu. Tanto tempo nós choramos na presença do Senhor e nada aconteceu. Agora eu já sou um velho, não tem mais muita condição.
A minha véia já não tem nem aquelas coisas que mulher tem. Vocês sabem o que é, né? Não tem mais ciclo menstrual, já está na menopausa há muito tempo. E além disso, ela era estéril. Agora, vamos entender uma coisa? Para um judeu não ter filhos é uma maldição. Para um judeu não ter filhos é uma humilhação. Para um judeu não ter filhos é uma vergonha. É como se ele não fosse abençoado. E ele viveu essa vergonha a vida inteira, mas viveu, como diz o texto, Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus, e eles cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles eram fiéis. Mas eu não sei como é o nível da sua vida espiritual, eu não sei como você está espiritualmente, eu não sei se depois dessa pandemia você deu uma esfriada, eu não sei se você já fez muitos pedidos ao Senhor que não foram respondidos naquele momento. Eu fiquei tentando entrar no coração de Zacarias e de Isabel e imaginar como que eles estavam depois de tantos anos, como sacerdote, fiel ao Senhor, fiel aos mandamentos, não obter resposta, e agora aparece um anjo falando que depois de velho ele vai ser pai. Eu fiquei tentando entender o coração dele. Ele ficou meio... Por quê? E aí eu peguei aqui um ponto e fiquei pensando. Será que nós, que até somos fiéis, que até honramos o Senhor, que até obedecemos as suas leis e os seus mandamentos, não estamos precisando voltar de novo ao sobrenatural? A gente é até um povo obediente, é até mesmo um povo que obedece às leis, a gente faz as coisas direitinho, mas será que nós não estamos precisando mergulhar de novo numa experiência do sobrenatural, uma experiência mais profunda com o Senhor, uma experiência de fé verdadeira que transforma o nosso coração? Porque às vezes a gente é cumpridor de lei, mas não vive no sobrenatural, tem dificuldade de acreditar no sobrenatural, tem dificuldade de acreditar na força da fé, nas realidades que no sobrenatural acontecem, naquilo que no sobrenatural nós também precisamos nos submeter, na conformidade a Cristo, na vontade de Deus. Eu fiquei me perguntando, por quê? Ele fica perturbado, ele fica com medo, e a palavra que Deus diz pela boca do anjo é: não tenhas medo. Eu queria que você desse uma sacudida em quem está aí do seu lado e dissesse para esse irmão: não tenha medo do que Deus vai te pedir, não tenha medo do que Deus vai fazer na sua vida, não tenha medo do sobrenatural, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo de dizer para as pessoas que convivem com você que você caminha no sobrenatural, que os seus pés estão na terra, mas o seu coração está no alto. Não tenha medo de dizer para as pessoas que trabalham com você que você é de Deus, que você não aceita as mentalidades desse mundo, porque você é alguém que vive na presença de Deus. Não tenha vergonha de dizer que você acredita no Deus do impossível e que até o seu último suspirar você acreditará, mesmo que não aconteça como você espera. Amém? Você está entendendo a mensagem? Nós não podemos ter medo, e o anjo de Deus vai dizer: não tenha medo. A obra que eu quero fazer não é só para você, Zacarias, não é só para Isabel, é para toda a humanidade. Amém? Porque às vezes a nossa visão ela é tão limitada em nós mesmos, que a gente só olha para nós e esquece que o que Deus quer fazer é muito amplo, que transcende nós mesmos. Porque até então, Zacarias pedia para uma honra humana que tiraria-o da vergonha de não ter filho,
da aparente maldição de não ter gerado um filho. Mas os projetos, os planos de Deus não são os projetos e planos humanos. Eles vão além, eles ultrapassam a nossa capacidade do entendimento. O problema é que a gente fica olhando para o nosso umbigo e pensando somente em nós. Há quanto tempo, eu escrevi aqui na minha colinha, para Zacarias. Eu falei, há quanto tempo você esperava por isso, Zacarias? Não é o Zacarias do Didi do Mussum não, hein? É o pai de João Batista. Há quanto tempo você esperava por isso, Zacarias? Será que você teria tal privilégio? Zacarias, quantas lágrimas, quanta humilhação, quanta zombaria você passou por permanecer fiel aos mandamentos e à lei de Deus. Zacarias, quanta humilhação por ser um judeu sem filhos. Zacarias, você talvez tenha até pensado que você não agradava o coração de Deus e era um maldito. E você, Zacarias, deve ter perguntado para si mesmo, será que eu mereço? Será que eu mereço? Será que eu mereço? Eu quero dizer para você que está muito habituado à tristeza. Eu quero dizer a você que está muito habituado ao negativismo. Eu quero dizer para você que é um pessimista de carteirinha. Você está me escutando? Vou repetir. Eu quero dizer para você que está habituado a uma vida de tristeza, cabisbaixa. Eu quero dizer a você que está habituado ao negativismo e que tem uma carteirinha de pessimista. Você está me ouvindo? Você aqui, você em casa. Não, eu estou achando que não estão não. A Eliana Ribeiro, vou ter que dar uns tapas nos ouvidos da galera aí, Flavinho. Eu quero dizer, vou repetir, para você que está habituado à tristeza, ao negativismo e que tem uma carteira de pessimista, que o Deus que nós servimos é o Deus da alegria, é o Deus da vitória, é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural. Agora, não aplauda não, se você ficar na tristeza, no negativismo e no abatimento. Na minha época, tinha um desenho que tinha um cachorrinho que ele tinha uma casa na cabeça. E ele dizia assim, ó vida, ó noite, ó não sei o que lá, não. E ele era meio, cara, desculpa usar uma gíria, cara, o que Deus fez por nós. O que Deus está anunciando a Zacarias, que viria um menino, chamado João, e que este menino revelaria exatamente a temática da pregação. Ele apontaria para a temática da pregação. Nós damos graças ao coração misericordioso do nosso Deus, o anúncio do nascimento desse menino, que é muito mais do que uma resposta de uma oração para gerar um filho, para sair da vergonha, mas a resposta da oração daqueles 2 idosos que permaneceram fiéis até o fim, é uma resposta de salvação para toda a humanidade. E como olhar para o projeto de salvação de Deus e continuar com a casinha na cabeça dizendo, ó vida, ó ano, não vai acabar esse ano? Não vai passar esse negócio? Não. Ai, pelo amor de Deus, até quando você vai ficar com essa ladainha? Dai graças, agradeça ao coração misericordioso do nosso Deus, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você só fica cabisbaixo porque você está olhando só para esse mundo, e você não é desse mundo, criatura, você é do céu. Você é da eternidade. Um Deus morreu para pagar pelos seus pecados.
Um Deus morreu para te dar a salvação. Um Deus nasceu para morrer, para que você tenha vida e vida em abundância. E você vai colocar essa casinha na cabeça, vai ficar, ó vida, ó noite, ó dia, ó ano. Até quando, meu Deus? Dá vontade de dar uns tapinha. Cara, desculpa falar assim, meu irmão. Mas o dia que eu conheci esse Jesus, há 27 anos atrás, e que eu achava que eu era feliz, e na verdade eu vivia mergulhado na tristeza da droga, do álcool, da prostituição, do rock satânico, de bailes funks no Rio de Janeiro, eu encontrei esse Jesus. Ele mudou a minha vida. Ele me fez sacerdote da igreja. Eu não consigo mais ficar olhando para baixo. Eu não consigo mais colocar uma casinha na cabeça e falar, até quando vai durar isso? E o que eu estou dizendo para você não é que eu não tenha problemas. É que eu não sofra perseguições, que eu não viva tribulações, tenha perdas, que eu não passe por enfermidades. Não, o que eu estou dizendo a você é uma experiência sobrenatural de fé, onde eu experimento a promessa: estou convosco todos os dias, até o fim do mundo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Tudo é transformado quando nós entendemos o caminho de fé, quando nós entendemos o coração misericordioso desse Deus. Zacarias não conseguiu entender. Zacarias não conseguiu compreender. Olha só a resposta que ele dá. Como eu posso ter certeza disso? Padre, como eu posso ter certeza disso que o senhor está falando? Amanhã é segunda-feira, vai continuar tudo de novo. Eu vou chegar em casa, está tudo do mesmo jeito. A dívida está do mesmo, eu vou olhar o cartão. As situações. E aí? E aí? O mais interessante do e aí é perceber, como posso ter certeza disso? Estou velho. Qual desculpa? Eu estou velha, minha esposa já tem idade avançada, ela é estéril. O anjo lhe respondeu, eu sou Gabriel. Eu estou sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para falar contigo e para te anunciar uma boa nova. Fala para quem está do seu lado, Deus está anunciando a você nessa manhã uma boa nova, uma boa notícia. A boa notícia não é que vai cair do céu dinheiro para você pagar suas dívidas, que tudo vai mudar de hoje para amanhã. A boa notícia é o que vai acontecer no coração de Zacarias. A boa notícia é o que vai acontecer com aquele menino. Olha só a promessa. Primeiro, você ficará alegre e feliz. Ele ficou com dúvida. Será? Como é que vai acontecer? Muitos se alegrarão com o seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida fermentada, porque ele vai ser um nazireu, um separado, um consagrado. Desde o ventre da mãe ele ficará cheio do Espírito Santo. Ele fará voltar muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele caminhará à frente deles com o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, e para preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. O sobrenatural. Deus sempre vai além. Deus sempre vai além. A gente não consegue compreender aquilo que é o agir de Deus simplesmente na nossa razão. A gente às vezes não consegue enxergar naturalmente, mas no sobrenatural, no silêncio. O trabalho de Deus não tem barulho. O trabalho de Deus não tem algazarra. Quem faz barulho e algazarra é o diabo. Eu não sei se você já teve oportunidade de ver uma manifestação do demônio. É uma algazarra, é uma gritaria.
mas Deus trabalha no silêncio. Você sabia que agora no silêncio o seu sangue está irrigando todo o seu corpo? No silêncio, você escuta barulho? Seu coração está batendo, só se você fizer um silêncio muito grande, você vai escutar. Mas tem que fazer um silêncio assim. Deus trabalha no silêncio. As árvores estão aí, crescendo. Você planta uma semente, ela vai crescer no silêncio. Deus trabalha no silêncio. E o que acontece com esse homem fiel a Deus, aos mandamentos? Eu te trouxe uma boa nova, mas agora você vai ficar mudo. 9 meses. E eu fiquei pensando, Deus queria gerar um profeta e gerar um homem novo. 9 meses Isabel gerou um profeta. 9 meses Deus gerou um homem de fé. 9 meses Isabel gerou um profeta, chamado João Batista, no ventre dela. E 9 meses Deus trabalhou um homem que já estava cansado de esperar. Ele servia a Deus por obrigação, mas ele não tinha experiência sobrenatural. Durante 9 meses ele ficou calado para experimentar o agir de Deus. 9 meses Deus trabalhou no coração de Zacarias. 9 meses ele foi tratado ali no silêncio, sem poder fazer muita coisa. E o interessante, durante 5 meses Isabel não contou para ninguém que ela estava grávida. Somente quando Maria vem visitar, e aí aquilo que o anjo já tinha falado para Zacarias que aconteceria, ela ficaria grávida. Ela ficou grávida logo assim que ele voltou para casa. Depois o anjo tinha dito: o menino ficará cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. E aí quando Maria diz shalom para Isabel, o menino pula de alegria no ventre dela. Isabel fica cheia do Espírito Santo, e Isabel profetiza o Messias que estava por vir, e ali ainda fica mudo Zacarias, porque Deus estava tratando um coração desanimado, abatido, desgastado, que era, volto a dizer, porque tem muita gente que é assim, é fiel, vai na missa do domingo, até reza um terço, quer escutar a palavra, mas falta-lhe uma experiência de um novo nascimento. Deus gera um profeta chamado João Batista, e Deus faz nascer de novo um homem chamado Zacarias. E hoje eu quero dizer, será um dia de novo nascimento para muitos homens e mulheres que vieram celebrar os 20 anos da Canção Nova aqui em São José dos Campos. Deus quer fazer você nascer de novo e ter uma experiência sobrenatural, amém? Vou falar igual o Padre Jonas. Se você aplaudiu é porque você entendeu. Se você aplaudiu é porque você entendeu. A pandemia nos desgastou, ficar trancado nos desgastou emocionalmente muita gente, psicologicamente muita gente, o medo se alastrou no coração de muita gente. Mas hoje Deus quer entregar a você algo precioso. Deus quer fazer um trabalho no seu coração. Deus quer fazer um trabalho como Ele fez. Eu peço a Deus que nesse silêncio do agir dEle, você possa ter uma experiência extraordinária. O cardeal Sará vai dizer assim: o extraordinário está sempre envolto em silêncio. Diga para quem está do seu lado, com um sorriso no rosto. Se você está de máscara, sorria com os olhos. Todo mundo fala que eu sorrio com os olhos. Sorria com os olhos e diga para esse irmão aí: o extraordinário está sempre envolto no silêncio. A palavra de Deus está sendo lançada no seu coração, e ela está agora tocando no mais profundo do seu ser. E como Zacarias foi gerado em fé, no sobrenatural, para também ter uma vida profética, Deus te trouxe aqui, Deus está falando com você, porque Ele quer, no silêncio do agir dEle,
transformar a sua vida definitivamente. Diga para esse irmão, aleluia. Eu queria que você dissesse bem alto para que os nossos microfones possam captar e as pessoas que estão em casa agora escutem essa palavra profética. Diga, hoje, Deus está trabalhando no silêncio, a partir da semeadura, porque todo extraordinário de Deus, ele é gerado no silêncio. E a partir desta semeadura da palavra, Deus te dará, meu irmão, uma vida nova. A partir de agora, eu declaro, a tristeza vai embora. A partir de agora, o negativismo vai embora. O pessimismo vai embora. Rasga a carteirinha do pessimista e apresente o documento da salvação. O seu batismo. Você foi batizado na morte e na ressurreição de Jesus. Você foi salvo, meu irmão. E hoje você vai assumir o que essa palavra está fazendo. Levanta a sua mão direita e diga, eu vou assumir o que esta palavra está fazendo na minha vida. Aleluia. Pode aplaudir agora para valer. Eu volto a dizer, durante 9 meses, Isabel gerou aquele que ela um dia pediu para Deus. E Deus gerou aquele que precisava entrar no sobrenatural naqueles 9 meses. E o seu nome era Zacarias. Zacarias. Ele não podia falar, mas ele tinha que acreditar. Porque a carta aos Hebreus vai dizer, fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. É a certeza daquilo que ainda se espera. É a demonstração de realidades que não se veem. Pega a sua Bíblia, fica de pé. Ela está aberta aí no texto. Quando o coração da gente é forjado na vontade de Deus. Quando a gente permanece forjado na vontade de Deus, forjado na fé, a gente se torna forte na tribulação, a gente é alcançado pela verdade, a gente faz a experiência de ter um coração rendido e devotado ao Senhor, a gente vai se tornando apto a experimentar a graça do Espírito Santo. E quando nasceu o menino, está aí aberto, perguntaram para Zacarias, porque o menino tinha que ter o nome do pai, e Isabel tinha dito, não, ele vai se chamar João, mas não tem ninguém na família com o nome de João. E aí Zacarias pede uma tabuinha e escreve, João será o nome dele. Ele já estava rendido, ele já estava rendido à fé. E aí veja o que vai dizer o versículo 67. Olha que coisa extraordinária que acontece. Isabel gerou um profeta. Deus gerou em 9 meses de silêncio um homem cheio do Espírito Santo e com a moção profética. Olha aqui, versículo 67, está ligado aí? Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, está escrito aí da sua Bíblia, é isso? Na minha está escrito, Deus gerou um profeta no ventre de Isabel, e Deus gerou um profeta no silêncio do trabalho, no extraordinário. Zacarias profetizou, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Ele entendeu tudo. Ele fez surgir para nós um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo. 9 meses de silêncio foi suficiente para ele enxergar o que naquela hora, o medo, a insegurança,
o natural não permitiu entender no sobrenatural, assim como tinha prometido desde os tempos antigos pela boca dos seus santos profetas, de salvar-nos dos nossos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Ele foi misericordioso com os nossos pais. Ele se recordou da santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que sem medo, diga comigo, sem medo, e livres dos inimigos, nós os sirvamos, com santidade e justiça, na sua presença, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, dando a conhecer ao seu povo a salvação, com o perdão dos pecados. Graças ao coração misericordioso do nosso Deus. Diga mais uma vez, graças ao coração misericordioso do nosso Deus. Graças ao coração misericordioso. Graças ao coração misericordioso do nosso Deus. Graças ao coração. Coloca com a mão esquerda a Bíblia no seu coração. Levanta a sua mão direita. E vai agradecendo ao Senhor nessa hora pela salvação. Vai. É um mistério que está sendo revelado nessa manhã. E esse mistério está sendo atualizado. Esse mistério do entendimento da nossa salvação. Você em casa, Deus te abençoe. Nós vamos ter um tempo de intervalo. E vai agora declarando as maravilhas do Senhor aí na sua casa, na sua vida. Vai assumindo essa graça. Você aqui com a sua mão direita, levanta e vai declarando as maravilhas do Senhor nessa hora. Vai confessando com seus lábios a salvação de Deus. Ele veio libertar-nos dos nossos inimigos. Ele, como um Deus misericordioso, tem se utilizado da Canção Nova para esse projeto de salvação. Ele tem se utilizado do profetismo da Canção Nova. Senhor, eu quero te agradecer para preparar um povo bem disposto. E nessa manhã de domingo, o Senhor me deu um povo para preparar para a sua segunda vinda, para tirá-los da visão carnal, da visão meramente natural, e serem elevados ao sobrenatural. E nessa manhã eu quero pedir que esse sobrenatural comece a acontecer no nosso meio de uma forma de um movimento extraordinário que vai alcançando corações, vai alcançando crianças, vai alcançando jovens, vai alcançando os adultos, os anciãos, vai alcançando os abatidos, os desanimados, os amedrontados, aqueles que estão depressivos, aqueles que vivem o drama do pânico, da ansiedade, do medo. Agora a sua salvação vai tirando do meio de nós os nossos inimigos, os inimigos da nossa alegria, os inimigos da nossa felicidade, os inimigos, Senhor Deus, muitas vezes travestidos pelo mundo de escravidões que vão cada vez mais impedindo o seu povo de viver no sobrenatural. Eu peço agora, toca, Senhor. Eu peço agora, atinja, Senhor, cada pessoa com a sua graça, cada filho, cada filha nesse momento, com o seu poder. Vai dizendo para Deus, eu quero a salvação. Vai clamando agora a salvação. A salvação chegou na vida de Zacarias, a salvação chegou na vida de Isabel, a salvação chegou para a humanidade a partir daquele primeiro momento que o arcanjo Gabriel apareceu lá no templo para Zacarias. Depois ele vai aparecer 6 meses depois para Maria, para que se cumpra aquilo que foi dito lá. Ele preparará o caminho do Senhor. E agora, Senhor, que essa salvação possa se manifestar no nosso meio. Que agora o Senhor possa libertar-nos dos inimigos que roubam muitas vezes de nós a paz, dos inimigos que muitas vezes roubam de nós, Senhor Deus, a tranquilidade, o inimigo que é o apego material, o inimigo, Senhor Deus, que é a escravidão.
muitas vezes ao materialismo, ao consumismo, esse inimigo que é o hedonismo, a busca desenfreada pelo prazer, que tem escravizado tanta gente, que tem entristecido tanta gente, que tem muitas vezes acabado com muitos matrimônios por causa do adultério, da prostituição, da pornografia. Liberta agora, porque Tu és o Salvador. Tudo aquilo, Senhor Deus, que são os inimigos da nossa alma, o mundo vem libertar-nos daquilo que é o mundanismo, aquilo que entrou na nossa vida, aquilo que esfriou a nossa fé. Vem libertar-nos, Senhor, desse materialismo que vai nos fazendo viver um ateísmo prático. Muitas vezes a gente diz que crê, mas vive como se não acreditasse. Muitas vezes a gente até vai na igreja, mas vive a vida do mundo. Então liberta-nos desses inimigos, Senhor. Liberta-nos das astúcias demoníacas. O Senhor veio como o sol da justiça para dissipar toda a treva. E eu, como Teu sacerdote, quero pedir que agora toda a treva seja dissipada do nosso meio. Eu quero pedir agora que todas as pessoas oprimidas, enganadas pelo maligno, sejam libertas nessa hora, sejam transformadas nessa hora. Diga comigo: Jesus, 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 salva-me, salva-me, Jesus. Jesus. Eu aceito o Seu projeto, eu aceito, eu o seu aceito projeto. a salvação. Eu aceito, Eu quero, salvação. Jesus, Eu quero, experimentar Jesus, aquilo que o Senhor tem para mim, para minha vida, Pra minha para minha vida. história. E agora eu renuncio, Senhor. Agora eu renuncio, Eu renuncio Senhor. Eu renuncio ao mal, ao mal, aos inimigos da minha alma. aos inimigos Eu da minha renuncio alma. agora, Jesus, Eu renuncio ao agora, mundanismo, Jesus, ao mundanismo, ao materialismo. ao materialismo. Eu renuncio agora, Jesus, Eu renuncio agora, à busca Jesus, desenfreada a busca pelos desenfreada, prazeres da carne. pelos prazeres Eu da renuncio carne. agora, Eu Jesus, renuncio agora, a Jesus, Satanás. a Satanás. Eu agora renuncio Eu agora a todos renuncio os espíritos a malignos todos os que espíritos sugerem o pecado, que sugerem a morte, que sugerem que a morte, sugerem muitas vezes, Senhor, que sugerem muitas o vezes, abatimento, Senhor, o abatimento, a escravidão. a escravidão. Agora, Jesus, eu renuncio a todo mal. Eu renuncio a todo Eu mal. aceito a salvação. E eu aceito a Eu salvação. aceito o Seu projeto. Eu aceito o seu Eu projeto. quero, Deus, Eu quero, nessa manhã, nesta manhã, que comece na minha vida que comece na esse minha processo de vida nova, vida, o processo de vida de nova, novo nascimento, do novo como nascimento, Tu fizestes com João Batista, como Tu fizestes com Zacarias, como fizeste com como Tu Zacarias, fizestes com o povo como fizeste com o escolhido. povo escolhido. Eu quero, Senhor, Eu quero, a Senhor, vida nova. a vida nova. Eu quero ser tratado agora Eu quero ser pelo tratado Seu agora, Espírito Santo, pelo teu como Santo Zacarias foi tratado. Trata agora a minha vida. Invoca o Espírito Santo nesse momento. Vai pedindo, vem Espírito Santo. A Eliana pode cantar a canção e a gente vai pedindo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem agora operar, vem nesse momento. Sarça que só queima, que não se apaga, somos Tua igreja, viemos te adorar.